Uma das maiores estratégias de um martelinho de ouro de alto nível, cara, é melhorar a visualização. Quanto mais você aprende e quanto mais você melhora a visualização, seja em qualquer uma que for a etapa que você tiver na remoção de um amassado, cara, mais isso vai trazer clareza de onde você deve levantar, onde você deve abaixar, ou até mesmo de como iniciar o trabalho, como é o caso desse amassado aqui, um amassado de risco. Quando a gente vai começar um amassado de risco, algumas das poucas regras que existem, né, na remoção de um amassado, tá aqui, você está visualizando agora. Para se iniciar esse tipo de trabalho, a lâmpada precisa estar no mesmo posicionamento que ele, né? Provavelmente eu já tenha falado isso algumas vezes se você está vendo essa aula na íntegra. Se você começa posicionando a lâmpada em um outro sentido que não seja esse, cara, você pode estar com uma lâmpada de 150 mil euros, se é que existe. Talvez um dia vão inventar uma lâmpada com esse preço aí para martelinho de ouro. Você pode estar com equipamentos, cara, que a NASA inventou, que você não vai conseguir visualizar aquilo que precisa, né? Então se posicione, saiba como começar um amassado, saiba como posicionar o seu corpo, para aí sim começar a colocar a ferramenta em contato com a lata. As pessoas talvez ignoram ou menosprezam o quanto é importante essa etapa, né? Acreditam que simplesmente sair levantando o amassado, cutucando, batendo, sabe, vendo o trabalho acontecer é mais importante do que a preparação para poder iniciar. E o fato é que não, quando você prepara aqui o trabalho, nesse caso quando você se posiciona da maneira certa, automaticamente ele vai fluir. Olha que louco isso. Se eu posicionar a lâmpada um pouquinho para cá, olha como eu vejo um pouco mais da tensão no amassado, ó. Olha agora, você consegue visualizar o quão tensionado, né, o quão pressionado está o centro desse amassado. Se eu jogo a lâmpada um pouquinho para trás, eu já consigo ver todo esse centro da pressão. Se eu me aproximo um pouquinho mais, ó, olha lá como eu consigo ver ou visualizar muito bem aqui o centro do risco. Se eu trouxer a lâmpada um pouquinho para frente, olha agora como eu consigo visualizar a pressão. Uma das características de um amassado de risco é justamente essa. Às vezes você, cara, sei lá, menospreza esse tipo de amassado pelo fato dele não ter trazido tanto da lata, né? Mas ao mesmo tempo, a maior dificuldade dele está no centro ali, no nível de tensão que está pelo centro do amassado. Olha que legal. Aqui a gente tem uma boa panorama de toda a extensão dele. Ele começa bem aqui ou finaliza aqui, começa ou finaliza nesse ponto, dependendo aí de onde você dita que comece ou finalize. Olha lá a lâmpada. Agora, quanto pressionado esse amassado está, o quão fundo o centro dele está. Olha agora como eu consigo visualizar muito bem esse centro. O que eu estou mudando aqui? A lâmpada, trocando, estou acendendo o segundo, o terceiro LED, estou, cara, controlando os lumens da minha lâmpada iluminária. O fato é que não, simplesmente o que eu estou fazendo aqui, ó, olha a luminária aí, é pegando essa luminária e movimentando ela, ó. Um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Esse posicionamento poderia ser simplesmente dado pelo meu corpo também, né? Quando eu venho um pouco para trás com o corpo, automaticamente, ó, eu estou enxergando diferente. Quando eu vou um pouco mais para frente, eu mudo esse tipo de visualização. Sei que o sentido para começar esse amassado é justamente esse que você está acompanhando. Quero melhorar o máximo possível aqui a visualização da lâmpada. Ó, um pouquinho mais para trás.
E agora sim, olha como eu tenho em foco o centro do risco mesmo. Provavelmente você já sabe que mais ou menos até aqui ele está completamente debaixo do reforço. A região ali da parte de trás, mais ou menos aqui, né, por isso a gente tem esse risco positivo aqui no amassado, também está debaixo de um reforço que corre meio aqui na diagonal. Então, cara, além das dificuldades que eu tenho para chegar até esse amassado, para fazer por ele ser um amassado de risco, a coisa piora um pouquinho, né? Com essas outras aí que você acabou de ouvir. Mas vamos lá. Aquecer. Isso ajuda a ter um controle ou a diminuir danos que possam ser causados. Deixa a lata e o verniz um pouco mais maleável. Isso é excelente. Vou usar uma espátula, ela vai entrar muito bem aqui nessa região. Estou usando o acesso do alto-falante. Olha lá. Eu gosto de meio que escolher um lado e vir trazendo o amassado. O que isso significa? Deixa eu ajustar. Por exemplo, como eu vou começar esse amassado por esse ponto, eu venho trazendo para cá. Você vai perceber. Se você fosse começar o amassado por aqui, cara, você vem, né, trazendo de cá para cá. Não mexa um pouquinho aqui, depois um pouquinho aqui, depois um pouquinho aqui. Faça com que corra o sentido. Isso traz clareza e automaticamente faz com que o trabalho também flua. Olha lá. Show. A espátula entrou muito bem. Não quero trazer essa pressão logo nos primeiros movimentos. Eu estou sem pressa. Ó. Bem na maciota. Bem difícil controlar aqui a ferramenta, porque ela está tipo entrando debaixo do reforço e ao mesmo tempo dando aquelas boas e velhas escapadas, mas sem problema. Já dá para perceber que está voltando um pouquinho. Vamos chegar mais perto. Ó. Eu acredito que aqui a gente vai ter um bom foco ali. Ó. Bora lá de novo. Aí, ó, olha o que eu disse. Se eu tento acelerar o processo, eu vou começar a causar bicos como esse por todo o amassado, cara. E é tudo o que eu mais quero evitar. Sim, o negócio aqui ainda não é. Olha lá como tá voltando bem, que eu diria que é o pior canto. Geralmente nesses cantos, cara, dependendo de qual carro for, vai gastar horas. Aí, ó, o canto já foi, já tô começando a passar da altura ideal ali, então vou na manha, controlando. Quando você controla essas questões da sensibilidade,
necessariamente significa que você não vai errar, tá vendo? Tá passando da altura ideal, algum pequeno ponto ou outro. Eu acabei colocando pressão demais, mas ao mesmo tempo, né, eu vou diminuindo essa possibilidade de errar. Bom, já vou começar agora a pegar esse espaço aqui. Quase como um aquecimento. Quando você pega as manhas ali da ferramenta, as manhas do posicionamento, automaticamente, na sequência, né? Quando você vai entrando novamente com ela, vai ficando mais fácil e você vai errando menos. Ó, você vai desenvolvendo esse controle. Agora, um pouquinho pro lado. Cara, que louco essa visão. Olha lá. Olha agora, no controle, a sensibilidade tá bem bacana. Como até eu não tô passando tanto a altura ideal. Como tá diminuindo. Opa. Olha lá. Como tá diminuindo bem o processo. Porra, agora fica legal, né? Ó, você consegue visualizar que aqui ele foi bem mais certeiro do que esse ponto aqui. Vamos tentar dar um foco para ver se a gente consegue pegar desde aqui da parte mais tensionada e correndo lentamente. Olha como a granulação ela tá bem certeira. Ó. Um pequeno pontinho aqui, consegue visualizar, mas ao mesmo tempo eu estou conseguindo levantar bem o amassado. Essa região aqui eu não estou levantando com a espátula. Ó, aqui eu vou começar a levantar com outro tipo de ferramenta, a espátula de borracheiro, porque até chegar mais ou menos aqui, ela é totalmente aberta, o que acaba facilitando mais esse processo. Vamos chegar lá, ó, vou entrar com a espátula de borracheiro. Afobação. E foi, ó, mais ou menos ali. Deixa eu ver aqui por o outro, ó. Acho que ainda dá pra isso. Ajuda nós. Cheguei no limite de onde dá para levantar utilizando a espátula. O que é que eu vou fazer agora? Trocar novamente, pegar essa espátula, vou tentar colocá-la aqui embaixo e entrar com ela para pegar esse ponto. Vamos tentar chegar um pouquinho mais próximo dele. Agora eu vou aquecer. Aqui a brincadeira começa a ficar meio braba de novo, né?
desce com a espátula. E, garoto. Ó, não é sair levantando o amassado. O que depois de fazer alguns minutos, cerca de 15 minutos está dando aqui, já tem que estar meio conectado na sua cabeça essa sensibilidade da lata, e o que você está fazendo é tentar integrar ele para a hora que a gente começar a correção, cara, eu tenha muito menos trabalho. Levantei, tá dando para ver que essa pequena área está um pouquinho mais tensionada, sem problemas. Essa regiãozinha de trás. Expandindo melhor aqui. Provavelmente eu vou ter que pegar uma espátula um pouquinho maior para pegar essa região. Deixar, é só correr ali. Olha que legal isso. Toda essa perspectiva que a gente tem do amassado. Desde onde começou, a região mais tensionada, aqui talvez a segunda mais tensionada, mas como aos poucos ele vai se transformando. Peraí, acho que tem. Ai, peguei. A espátula um pouquinho maior. Consigo chegar próximo dessa região. Bom, tá ótimo ali, cara. Não quero levantar mais, porque se a gente voltar novamente, movimentar um pouquinho a lâmpada, olha como eu tenho um baita ponto positivo ali e já tô passando da altura ideal. O que é que falta? Nosso último ponto aqui nessa região. Deixa eu ajustar a lâmpada. Aí. Vamos ver se essa mesma espátula aqui vai dar para utilizar. Como aqui não tem tanta tensão, precisa aquecer e ao mesmo tempo, ó, o controle da sensibilidade acaba sendo bem certeiro. Olha lá, praticamente já levantou todo. Vamos dar uma olhada em tudo isso que a gente fez juntos. Deixa eu só pegar aqui meu pino para apontar. Dá para perceber que está um pouquinho alto? Claro que dá. Se você comparar com a granulação, né? Se você pegar aqui um pouquinho a granulação da parte de cima, um pouquinho aqui a granulação da parte de baixo, você percebe que já está destoando ali, ó, principalmente nessa ponta aqui, como ele está bem mais alto. Uma das técnicas que eu gosto, mas se você tem muita confusão nesse processo, você vai levar um pouco mais de tempo. Quando começar a passar demais os pontos, né? Quando eles começarem a fazer granulados que estão complicando talvez a sua visualização, cara, sim, você pode simplesmente parar, pegar o pino e já começar a abaixá-los. Assim você sempre trabalha criando
ou ajudando a visualização, né? Visualização não está só no posicionamento da lâmpada, como eu disse, tá? Também em saber usar essa estratégia e quando utilizar, saber se movimentar com o corpo, saber que não é investindo em equipamentos, não é comprando uma lâmpada, a probabilidade pode ser grande, né? Não é comprando uma lâmpada de 3, 6, 12 fita de LED, que não precisa de ligar na energia, não é comprando esses equipamentos que você vai melhorar a visualização. Você precisa melhorar a visualização criando tudo que eu estou tentando te ensinar aqui na remoção desse amassado de risco. Então, sim, você pode simplesmente, quando começou a levantar, tá meio perdidão ali, já pega o pino, já baixa pelo menos um ou outro ponto que passou demais, ó. Por exemplo, a gente pegar aqui, ó, principalmente esses mais altos aqui, ó. Abaixando aqui, era o que estava debaixo do reforço. O reforço acabou existindo. Provavelmente aqui tinha uma calafetação. Então, foi importante também remover a calafetação. Para agora, ó, a lata está reagindo e abaixando muito bem. Olha lá, quando eu abaixei esse ponto aqui positivo, automaticamente já apareceu aqui um pequeno ponto que precisa ser corrigido. O que eu estou querendo te mostrar, te vender aqui como ideia, é o fato de que, olha para você ver, o que o simples fato de abaixar ali aquele ponto positivo, automaticamente já me trouxe, né? Eu consigo visualizar muito bem aqui a região onde eu preciso levantar agora, e ao mesmo tempo que aqui também está um pouquinho alto. Posso até continuar. Ele cria um leve risco bem mais suave. Deixa eu só ajustar. Paro agora, eu já cheguei na altura ideal, né? Já estou vendo muito bem ali os pontos que precisam ser levantados e posso novamente começar a corrigi-los. Mais 4. Essa regiãozinha aqui do canto, um pouquinho mais suave. Vou pegar agora. Tensionado. Isso sempre quando você fica fazendo isso. Abaixa onde está alto. Levanto onde está baixo. Já vou meio que resolvendo rápido esse jogo. Ó, para mais rápido. Levantei ali alguns pequenos pontos. O que eu faço? Já pego o martelo.
que esse processo faz? Como você provavelmente já deva ter percebido, ele traz clareza, né? É muito difícil se perder fazendo isso. Só que a mesma coisa que pode trazer essa clareza pode ser aquilo que faz ou faça com que você perca tempo na remoção do amassado. Cara, eu tô tentando lembrar aqui o ditado. Ah, lembrei. A diferença do veneno para o remédio é a dose, né? Até um remédio que te cura, se você tomar numa dose exagerada ou numa dose errada, pode te levar a óbito ou te trazer complicações. Aqui é a mesma coisa. A gente cria essa estratégia de trazer clareza, mas ao mesmo tempo, olha o tanto de tempo que eu estou perdendo num pequeno ponto, onde eu fico levantando e abaixando. Eu estou trabalhando uma pequena região e ao mesmo tempo, ó, olha o tanto que mudou. Legal. Eu não estou trabalhando em todo o amassado. Então eu prefiro utilizar essa segunda estratégia. Quando eu estou levantando o amassado, automaticamente eu estou, levantando ele por um todo, como você visualizou, né? Quando eu estou levantando, eu escolho um ponto e vou meio que correndo, principalmente em amassados de risco, né? Isso funciona e funciona muito bem. E quando eu estou abaixando, eu também gosto de fazer isso. Automaticamente eu vou levando todo o pino por todo o amassado, abaixo ele por inteiro e depois já venho trabalhando nele por inteiro. Abaixo ele por inteiro e depois já venho trabalhando nele por inteiro. O que eu acabo apelidando de passadas. Você vai dando, ó, aqui tá legal para baixar, marcar. Você vai dando essas passadas. Nesse canto aqui, ele tem muita resistência. Se eu tento bater com um pino, pode acontecer de marcar. Eu preferi utilizar o martelo, assim eu posso aplicar um pouco mais de força. Olha que louco isso. Enquanto já baixei aqui, você consegue visualizar. O quanto eu posso abaixar dessa região da frente. Mesmo, ó, esse seria o sistema que eu gosto e me traz velocidade. Já alinhei aqui, já parto para cá. Aqui, nessa parte, eu já estou chegando aonde a gente estava abaixando ali. Deixa eu só voltar um pouco para criar mais esse... Já entrei no amassado, onde eu te ensinei a segunda estratégia.
agora eu posso simplesmente, como aqui já está bem alinhado, vir aqui e pegar a espátula, tá aqui no meu colo, entrar com ela, esse lugar com o maior cuidado. Começar o processo de ir levantando bem. Opa. Aí, ó. Olha o tempo que eu demorei para levantar esse pequeno ponto. Porque se eu forço ali, cara, as chances de fazer um bico muito forte, tensionar demais a lata, são tremendas. Ó, deveria vir já levantando, né? Quer ver? Vamos fazer isso, né? Acho que ficou bem claro. Mas vou fazer para você visualizar. Ó, já venho corrigindo. Acertando ali o meinho deles, ó. E agora sim, vamos supor que eu já tivesse levantado todo ele. Novamente. Corrigindo cada pequeno ponto. Cara, agora é simplesmente ir repetindo. E para melhorar essa visualização, né, sempre criando ângulos, olhando mais ou menos daqui, olhando mais ou menos daqui, movimentando a cabeça, né, olhando aqui, olhando o centro, olhando assim. Ó, esse tipo de movimentação vai me trazer a visualização, ó lá, de todos os pequenos pontos que precisam. Cara, já fica difícil focar. Que precisam ser corrigidos e automaticamente junto com isso eu vou ganhando velocidade. Mas olha para você ver o que nós fizemos juntos aqui, ó. Como toda aquela pressão do amassado. Aí, coisa linda. Olha aqui, quando eu trago a minha visualização para esse ponto, ela já foi completamente reduzida. E o que eu tenho aqui agora são pequenos pontinhos onde eu relo a ferramenta e eles já acabam subindo. Então, quando eu me movimento, né, quando eu crio essa movimentação, quando eu não fico estático, parado, eu consigo ampliar aqui, ó, toda a visualização. E quanto mais eu visualizo, mais eu consigo corrigir o trabalho, levá-lo, né,
mais próximo possível da perfeição. Agora é continuar aqui, fazendo esses mesmos movimentos, as mesmas ferramentas, e olha aonde a gente foi parar, repetindo tudo isso que você acabou de visualizar. Bom, vamos lá, virei a lâmpada, quero passar aqui as principais dicas, caras, mas são básicas, né? Vou usar o mesmo acesso, vou usar aqui as mesmas ferramentas, né? Afinal, elas já se provaram que chegam muito bem aqui nesse campo e desenvolvem um excelente trabalho, até mesmo lá na finalizaçãozinha dele, ó. Olha o que ter controlado a sensibilidade, ter começado o amassado no posicionamento certo, acabou fazendo. Pô, Wallace, acabou fazendo o quê? Parece que tá tudo granulado, tudo mexido. E de fato tá, né? Se você viu só com a lâmpada nesse sentido, você não tem essa visualização que a gente tem agora, mudando a luminária e trazendo ela para esse ponto de visualização. Pois agora o que eu faço é simplesmente começar a levantar e trabalhar nesses pequenos pontos. Até aqui mesmo, ó, a gente tem essa leve ondulação que também vai ser corrigida. Aquele ponto que estava bem tensionado, mais ou menos ali, ó, dá para ver dois pequenos pontinhos. Ele também já foi corrigido. Uma dica básica, eu sei que essa aula ela também é sobre amassado de risco, mas o que eu estou tentando passar é mais posicionamento. Eu começo aqui no sentido de granulação. Olha a distância que a lâmpada ela tá do amassado, né? Da lata, quer dizer, da porta. Ela tá bem alta, então eu consigo ter uma boa visualização. Dessa maneira, eu consigo pegar todos os pequenos pontinhos ali da granulação. E aqui também eu não só vou trabalhar assim, ó, nesse posicionamento, mas sim sempre me movimentando de um lado para o outro, para um lado para o outro, criando o máximo possível de visualização. E a dica para terminar aqui, talvez você saiba, talvez não, já costumei passar em várias outras aulas que também tinham amassado de risco, o que se faz primeiro nesse caso? Pega o pino e começa a baixar esses pequenos pontinhos que estão altos, ou simplesmente começa a levantar essas pequenas pressõezinhas aqui, ó, por exemplo, você consegue visualizar esses pequenos pontos baixos. E aí, qual seria a resposta para essa pergunta? Deixa aí nos comentários, ou até mesmo se você está vendo aqui ao vivo, responde aí. Se você já participou de alguma outra aula, você já tem a resposta para ela. Cara, em amassados de risco, quando eu estou trabalhando e começo ele no sentido certo, levanto o máximo possível, quase finalizo. Depois, simplesmente, eu mudo o sentido da lâmpada e começo levantando. Dessa maneira, você não interfere tanto no que estava ou no que foi feito com a lâmpada mais ou menos aqui, né? Você consegue ganhar velocidade e qualidade. Então, vou repetir o processo aqui, afinar toda essa granulação para a gente partir para aquele trabalho ali. E nessa segunda parte da aula de hoje, não tão complicada quanto a primeira que estava aqui, ainda falta dar uma leve lixada, ver se ficou algum vestígio ou outro, para depois decretar, engasguei, a finalização do amassado. Mas vamos lá. Como melhorar a visualização nesses tipos de amassado? Cara, é meio óbvio, né? Quanto você tem uma lâmpada, nesse caso aqui a minha placa ela tem 64 centímetros e a lâmpada 60 centímetros. É um tamanho bacana para que toda a iluminação dela, você consegue visualizar, pegue tanto aqui a parte direita quanto a parte esquerda do amassado. Dessa mesma maneira, mesmo não sendo um amassado de risco, eu consigo ampliar muito essa visualização. Afinal, eu não preciso ficar cruzando a lâmpada. Tem até uma brincadeira que eu fazia antigamente,
Quem cruza, pelo menos o que eu sei, lá na roça é cachorro, né? A gente não tem a necessidade de ficar cruzando a lâmpada, a gente raramente precisa movimentá-la, né? Para ampliar essa visualização, e o que mais deve movimentar é o nosso corpo mesmo, a nossa cabeça, direita, esquerda, olhando para cima, para baixo. Isso faz com que a gente tenha uma boa percepção da onde mexer, do que arrumar, do que fazer ali no amassado. Então vamos lá, o acesso vai ser o mesmo, do alto-falante, ele está aqui embaixo. Eu vou tentar começar esse amassado utilizando um toco de madeira. Cara, tá um pouquinho para frente, sabe quando o toco não fica reto, ele fica mais ou menos assim, ó. Mas vamos ver, né, se vai funcionar. Uma boa estratégia para começar esses tipos de amassado é sempre focar um pouquinho depois do vinco e um pouquinho depois do vinco, porque aqui a gente tem dois amassados, né? Um na parte de baixo e um na parte de cima. Às vezes, você vai ficar tentando levantar aqui, ó, e não é aqui que está a pressão maior desse amassado. Então, quando você tenta levantar justamente essas regiões, automaticamente você distensiona todo o contorno dele aqui. Você ganha de brinde praticamente as ondulações, né? Que são aquelas leves movimentos que a lata fazem e que muitas das vezes a gente passa horas e horas, não consegue enxergar e tampouco melhorá-las, né? Enfim, quando você simplesmente entende quando começar o amassado ou por onde começar, no caso, essas pontas, eu trago essa parte daqui. Mato 2 coelhos numa cajadada só. Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui o aquecedor. Ó, vou aquecer. Talvez eu comece pelo de cima. Vamos ver o que vai ser melhor nesse caso. É bom dar uma boa aquecida, cara. São pequenos, mas tem uma tensãozinha boa aqui neles. Bom, aqueci, deixa eu só me posicionar aqui, vamos lá. Entrei com o toco, ó. Vou tentar começar pelo de cima. Mais do que acertando, mas olha lá, já dá para ver como começou a levantar. Deixa eu afastar um pouquinho a lâmpada para ver se a gente vai pegar o centro. Quero dar uma viradinha nela aqui, ó. Na verdade, deixar ela um pouco mais reta. Aí, garoto. Olha como você consegue visualizar bem ali, ó. Aproveitar que a lata está quente ainda. Vou continuar aqui nele. Tá vendo que já começou a passar bem da altura ideal? Principalmente se eu movimentar aqui a lâmpada mais um pouquinho. Olha lá. Você consegue ter essa percepção. Ele está subindo e subindo demais. Vou fazer a mesma coisa no amassado aqui da parte de baixo. Tá vendo quando eu movimento a lâmpada? A mesma coisa que aconteceu no amassado de risco, ela acaba acontecendo aqui, ó. Consigo ter um maior foco aonde eu quero levantar. Eu não preciso ficar movimentando a lâmpada. O que movimento, né, é a minha cabeça. Então você não precisa ficar dando tapinha para a lâmpada para frente, dando tapinha para a lâmpada para trás. Automaticamente, né, quando você movimenta a cabeça, coloca um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, você faz isso. Aqui, como a câmera ela está totalmente estabilizada, e é o que eu tento transmitir como a minha visualização, não posso ficar toda hora movimentando, senão a gente perde o foco e vira um boné velho. Mas é isso que eu quero que você entenda e vai melhorar a sua visualização aí no seu dia a dia. Vamos lá, parte de baixo. Ó. Como eu disse, um pouquinho para baixo. Olha lá como toda a região de baixo
toda a região de baixo acaba vindo também. Olha aí, que louco isso, ó. Tá vendo? Aquela baita ondulação que eu tinha aqui, como ela já acabou voltando, vou um pouquinho mais para frente. Tá ótimo. Ó, levantei um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Fiz com que o amassado, né, até se estabilizasse, ele passou um pouco da altura ideal. É natural que isso aconteça quando você está mexendo numa região que tem bastante tensão. Mas ao mesmo tempo, vamos lá, vai ser rápido aqui essa compensação. A madeira. Pela madeira não fazer tantos bicos, olha que legal como ela baixou ali. Vou trazer a lâmpada um pouquinho para frente, assim a gente melhora a nossa visualização ali. Chegar o mais próximo possível, martelinho. E olha como toda aquela pressão maior do amassado, ela foi removida. Bem louco isso, né? Parece que até foi finalizado já, mas o fato é que não, ó. Se eu movimentar principalmente um pouquinho aqui para trás, você consegue visualizar as granulações que ficaram agora. Uma coisa que acontece muito aqui, você viu que eu já tinha abaixado toda essa parte de baixo, né? Mas quando eu comecei a bater aqui, automaticamente essa pressão é empurrada e faz com que muitas das vezes esse canto, ainda mais próximo do vinco, também seja levantado. Então é natural isso. Eu quero fazer com que o máximo possível aqui do desenho do amassado seja refeito para reestruturar, trazer ali para ele a resistência da lata, né? Para aí sim agora eu pegar uma ferramentinha um pouquinho mais fina e automaticamente começar a levantar aquele mínimo da granulação. É isso que vai acontecer agora. Vou aquecer. Calor já se perdeu. De uma vez só. Você vê que eu aqueço para levantar, não aqueço para baixar o amassado. Peguei a chavinha que eu queria, ó. O toco de madeira cumpriu o papel, levantou a área mais tensionada sem marcar tanto a lata. Agora, a chave de metal vai servir para pegar o mínimo dos pontos de granulação. Bora lá.
Olha lá. Simplesmente riscar é movimentar a ferramenta. Levantei o máximo que deu aqui. Agora quero pegar o pino. Vamos colocar a lâmpada um pouquinho para trás? Não, um pouquinho para frente. Aí. Olha lá. Vou usar o pino. Começo a corrigir os pequenos detalhes. Ele acaba pegando muito bem aqui, próximo do vínculo. Então eu consigo empurrar. De uma maneira bem mais tranquila. Você percebeu que ao mesmo tempo eu ampliei um pouquinho aqui o amassado. Isso traz mais facilidade para poder levantar agora. Um pouquinho de calor, cuidado, sempre é bom nesses casos. Olha lá. Novamente, chavinha. Olha lá para você ver como ele vai se transformando. Mais uma vez, pino. Jogo da repetição. Abaixando, olha agora como ficou um pouquinho mais, ficou um pouquinho mais suave. Todo amassado, né? Você percebe que ele foi perdendo aquela tensão no centro dele. Como eu estou batendo na área de vínculo, estou preferindo usar o martelo. Mais uma vez agora, eu vou pegar a chavinha.
isso me traz o controle da granulação, esse processo de repetição. O que isso significa? Talvez a sua pergunta possa ser: quando é que eu devo parar de levantar o amassado? Quando é que eu devo parar de abaixar o amassado? Justamente quando você estiver levantando o amassado, ele estiver passando da altura ideal, cara, sabe, criando aquele bico muito forte, lá no começo pareceu isso, né? Que o amassado já estava, de fato era o que estava acontecendo, não pareceu. Ele estava levantando demais, então eu paro, abaixo, eu vou afundando ele, vou batendo aqueles pequenos pontos, seja de granulação, até mesmo de ondulação. Quando eu sei que devo parar de abaixar demais? Cara, quando você está afundando o amassado e está percebendo que também há a possibilidade de esticar. Você percebe que agora, ó, quando entrou nessa fase, eu levantei ali, tirei um pouquinho dessas ondulações e olha agora o que eu posso fazer. Estou abaixando. Olha o quão sutil é. Embora seja um processo de repetição, é um processo que está tentando encontrar o centro. Eu levanto demais no começo, abaixo demais. Depois eu levanto um pouquinho menos, abaixo um pouquinho menos. Depois eu levanto já quase conectando, abaixo quase conectando. Depois eu já levanto ele 100% conectado com a lata, mas alguns pequenos pontinhos, eles estão, destoando da granulação. Eu preciso melhorá-los. Então é o que eu estou fazendo agora, arrumando esses pequenos pontinhos, juntando eles, né? Você pode pegar aqui, ó, baixa esse ponto, junto esse ponto com esse ponto com esse ponto. Isso faz com que fique um leve pontinho para depois você subir. E esse é o processo da repetição. É uma repetição completamente consciente. Eu vou fazer isso tanto nessa região de cima quanto nessa região de baixo. Cara, mas dá uma olhada no amassado. Praticamente ele está finalizado, né? É claro que eu ainda preciso abaixar um pouquinho mais a lâmpada só para visualizar se tem ondulação ou não e poder decretar essa falência aqui ou essa finalização desse trabalho. Mas olha como todas essas estratégias, né, seja de visualização, seja de levantar uma massa, tudo que foi passado aqui, cara, muito mais do que talvez você tenha visto em um curso presencial ou você vá ver um curso presencial, né? É muita coisa. Mas a ênfase está nessa visualização. Quando você se movimenta, você aprende a criar essa movimentação. Deixa eu chegar um pouco lá mais perto. Ó. Aí, uma amassada ali, ó. Aí ele ali. Automaticamente, você muda o resultado dos seus trabalhos, né? Uma coisa que não há necessidade de equipamentos. Às vezes você já tem as melhores ferramentas, paga caro nelas. Um dia você vai descobrir que não vai utilizar todas, mas enfim, o que você precisa é algo que já estava ali o tempo todo, só você não via. Finalizando com a pitch aqui. Você só precisava prestar atenção e saber o que fazer, quando fazer, para chegar nesse resultado.